Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco nessa manhã, nesse domingo. Vamos começar o ensino das Santas Escrituras. Nós temos aqui a Santa Palavra de Deus e vamos começar nessa manhã o ensino da Palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, enquanto o mundo está por aí blasfemando contra Deus, enquanto o mundo está por aí indiferente para com o nosso Deus, nós, contudo, estamos aqui para dar atenção à palavra de Deus. Jesus disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem não é de Deus não ouve as palavras de Deus. Como nós somos de Deus, nós estamos aqui para nos alimentarmos da palavra de Deus. Jesus disse também que não só de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estava escrito lá no Antigo Testamento também, o Senhor Jesus citou esse texto das Escrituras sagradas lá no deserto para o diabo, que estava sugerindo que ele transformasse as pedras em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Hoje nós queremos falar sobre esse assunto aqui, profetas e sábios e escribas. Isso aí que está aparecendo na tela aí agora. Profetas, sábios e escribas. Esse assunto é um assunto muito interessante, de repente passa desapercebido, né? Para muitas pessoas, muitos cristãos, mas não vai passar desapercebido por nós não. O que Jesus disse aqui em Mateus 23:34, e isso aqui, apenas estas palavras do Senhor Jesus, jogam por terra aquela mentira do inimigo que os céticos e críticos têm divulgado por aí, principalmente na internet, que o Novo Testamento ele foi transmitido de forma oral e que somente lá para o século IV é que teve um concílio e que a igreja decidiu quais os livros fariam parte do Novo Testamento. Não. No ano 100 depois de Cristo, o último apóstolo, João, ainda estava vivo. E no ano 100, com o último apóstolo vivo, aqui nessa terra, João, o Novo Testamento já estava pronto e já estava escrito, circulando nas igrejas, admitido nas igrejas, conhecido nas igrejas. Nós temos evidências dentro do próprio Novo Testamento. E nós vamos ler primeiro este versículo. Eu queria que você acompanhasse comigo aí, por gentileza. Vamos lá. Diz assim em Mateus capítulo 23:34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Pois bem, nós vamos comentar a respeito desse versículo daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós vamos comentar a respeito desse versículo, destas palavras de Jesus. Jesus prometeu e ele cumpriu. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas eu gostaria de falar antes e mostrar para você na tela aí do seu celular ou na sua televisão as datas aproximadas e os autores dos livros sagrados, os sacrossantos livros do Novo Testamento.
Então vamos lá. Eu vou falar para você as datas aproximadas, o autor e também o provável lugar onde foi escrito cada livro do Novo Testamento. Tudo isso é aproximado. Alguns nós temos mais certeza, como por exemplo a última carta de Paulo a Timóteo. Nós sabemos que ele estava em Roma, nós sabemos que foi por volta do ano 68, foi quando Paulo foi martirizado em Roma, segundo a tradição. Não há muita dúvida com respeito a isso. Outros, nós temos alguns estudiosos da palavra de Deus que dizem que foi numa data, outros acham que foi numa data mais tardia, outros acham que foi numa data mais antiga. E eu fiz um apanhado, e daqui a pouco, depois de falar as datas, eu vou mostrar as fontes. Eu fiz uma pesquisa em algumas obras de alguns autores, alguns teólogos, e após fazer uma pesquisa de alguns dias, eu coloquei aqui o que me parece mais sensato, mais coerente para dizer para você. Então vamos lá. Primeiro, Mateus. Mateus foi escrito, a provável data foi 37 depois de Cristo. Mateus foi escrito em 37 depois de Cristo, provavelmente na Judéia. Existem alguns que creem que foi uma data mais recente, mas nós acreditamos. E acreditamos também no que dizem alguns historiadores, alguns escritos remotos, que Mateus ele escreveu uma versão, ou melhor, uma versão do seu evangelho, primeiramente em hebraico, e mais tarde ele escreveu uma versão em grego também. E nós acreditamos na data de 37 depois de Cristo para o evangelho de São Mateus. O autor é o próprio Mateus, também chamado de Levi. Vamos lá, o segundo, Marcos. O autor é João Marcos, o primo de Barnabé, que foi companheiro de Paulo, foi companheiro de Barnabé em viagens missionárias, depois foi companheiro de Pedro também, do apóstolo São Pedro, e é chamado de filho, meu filho Marcos, pelo apóstolo Pedro. Ele escreveu no ano 64 depois de Cristo, na Babilônia, que alguns acreditam que seja Roma. Pedro estava em Roma, chama Roma de Babilônia, e Marcos estava lá também. E muitos acreditam que o evangelho de Marcos é, na verdade, o evangelho de Pedro, que foi ditado pelo apóstolo Pedro. Pois bem, vamos para Lucas. Lucas, que foi companheiro de Paulo, também um médico amado, ele escreveu seu evangelho, provavelmente no ano 58 DC, quando Paulo estava em Cesareia, e ele estava em Cesareia também. Obviamente que existem divergências a respeito, né? Uns acham isso, outros acham aquilo, mas vale lembrar que isso aqui não é o mais importante, é algo aproximado. O que se pensa a respeito da autoria, das datas e dos lugares onde foram escritos os livros do Novo Testamento. João, no ano 85 DC, depois de Cristo, ele escreveu lá em Éfeso. E o autor é o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava. O Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, no ano 63 DC, lá em Roma. Provavelmente lá no final da primeira prisão do apóstolo Paulo, foi quando Lucas escreveu, né? Porque ele termina o livro de Atos com Paulo preso em Roma. Então, provavelmente ali ele escreveu em viagens e terminou o livro lá em Roma, ou escreveu tudo em Roma. Romanos, quem escreveu foi Paulo, no ano 55 depois de Cristo, lugar mais provável, Corinto. 1 Coríntios, Paulo escreveu em Éfeso, no ano 53 depois de Cristo. O autor, o escriba, é o apóstolo Paulo. 2 Coríntios,
o escriba, o apóstolo Paulo, ele foi quem escreveu no ano 54 depois de Cristo, provavelmente em Filipos. Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu em Roma no ano 60 depois de Cristo. Alguns acreditam que Gálatas foi escrito bem antes, no ano 49 depois de Cristo. Mas eu creio, como creem alguns estudiosos aí da Bíblia, que Gálatas foi escrito junto com Hebreus, pelo apóstolo Paulo. E se Hebreus foi escrito lá em Roma no ano 60 depois de Cristo, então para ser coerente é melhor pensar assim também, né? Que Gálatas foi escrito no ano 60 depois de Cristo. Efésios foi escrito no ano 61 depois de Cristo em Roma. Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Aos Filipenses, também no ano de 61. São as epístolas da prisão, né? No ano 61 depois de Cristo, Filipenses foi escrito por Paulo em Roma. Colossenses, o escriba, quem escreveu? O apóstolo Paulo. Ano 61 depois de Cristo, em Roma. 1 Tessalonicenses, acredita-se, eu acredito que foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses foi em 51 depois de Cristo, quem escreveu foi Paulo, em Corinto. 2 Tessalonicenses, 52 depois de Cristo, em Corinto, quem escreveu foi Paulo. 1 Timóteo, Paulo escreveu em 64 DC, provavelmente em alguma cidade da Macedônia. 2 Timóteo, escreveu em 68 DC, depois de Cristo. O escriba foi Paulo, escrevendo a Timóteo, em Roma. A epístola de Paulo a Tito, quem escreveu? Paulo, 65 depois de Cristo, em Nicópolis. Nicópolis é uma cidade da Itália. Filemon, 62 depois de Cristo, em Roma, Paulo escreveu. Hebreus, 60 depois de Cristo, em Roma. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes de por que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Existem alguns, igual Martinho Lutero, acreditava que foi Apolo que tinha escrito. Alguns outros acreditavam que era Priscila e Áquila. Teve alguns que disseram que era Barnabé. Mas existem algumas evidências dentro do livro de Hebreus que nos dá certeza que foi Paulo que escreveu, o apóstolo Paulo que escreveu. E, apesar do livro ter sido escrito em 60 depois de Cristo, eu creio que Paulo ele recebeu esta revelação de Hebreus quando ele estava na Arábia, nos 3 anos que ele passou na Arábia, entre 35 e 38 depois de Cristo. E ele já tinha todo esse sermão, estas palavras de Hebreus, e ele veio a escrever, enviar para as igrejas no ano 60 depois de Cristo. Creio eu também no que creem alguns, que Paulo escreveu em hebraico e Lucas traduziu para o grego. Pois bem, chegamos a Tiago, escrito em 45 depois de Cristo em Jerusalém. O autor, até que eu veja argumentos mais fortes, eu continuo crendo que foi o Tiago Menor. Tiago Menor que escreveu, o apóstolo Tiago Menor, no ano 45 depois de Cristo em Jerusalém. 1 Pedro, em 63 depois de Cristo na Babilônia, que alguns pensam que é Roma. 2 Pedro, em 64 depois de Cristo na Babilônia, que alguns pensam que é Roma. Pedro que escreveu essas 2 cartas. 1 João, quem escreveu, o escriba foi o apóstolo João, em 90 depois de Cristo em Éfeso. 2 João, 90 depois de Cristo em Éfeso. 3 João, 90 depois de Cristo em Éfeso. Judas, o escriba, por mais que alguns digam que é o irmão do Senhor, eu continuo acreditando, eu acho mais coerente,
é um pensamento meu, ter sido o apóstolo Judas Tadeu, Judas, irmão de Tiago, que escreveu. Judas, irmão de Tiago Menor, que escreveu no ano 70 depois de Cristo. E pensamos nós, pelas pesquisas que fizemos, que ele deve ter escrito lá em Edessa. Apocalipse. Existem alguns que dizem que João escreveu na época de Nero, mas não tem muita base para essa suposição, porque nós vemos o estado das igrejas, como que estava. Então é muito provável que a data mais tardia seja a data verdadeira. Nós cremos piamente que foi em 96 depois de Cristo, como tem alguns testemunhos lá do segundo século, que foi no final do reinado de Domiciano. Se não me engano, Domiciano era o nome do imperador romano na época. E foi escrito na ilha de Patmos. O escritor João, o apóstolo. João, o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que escreveu o Evangelho e as 3 cartas. Pois bem, antes de nós falarmos sobre esse versículo aqui, deixe-me mostrar para você, meu irmão, minha irmã, as obras que eu consultei para poder fazer essas anotações aqui. Eu consultei aqui a LTT, que é uma Bíblia da BV Books. Também nós consultamos aqui a Bíblia de Estudo Apologética da ICP. Nós consultamos aqui também a Bíblia Palavras-Chave da CPAD. Tem mais aqui, ó. Consultamos aqui também a Bíblia de Estudo Scofield. E consultamos aqui também, nós fizemos uma pesquisa, né? Na Bíblia de Estudo Anotada e Expandida de Charles Eyre. Está aqui. Também consultamos aqui a Bíblia de Estudo Dake, da CPAD. E alguns livros também, né? Como o Manual Bíblico Anger. Consultamos aqui esse livro. Consultamos aqui a História Eclesiástica de Eusébio. E também o Manual Bíblico aqui de Halley. Também aqui esse Manual Bíblico aqui do Beck, John Beck. E também consultamos aqui alguma coisa aqui para falarmos aqui do livro dos Mártires de John Foxe, da Pão Diário. Então, essas foram as fontes. Nós estamos aqui para dizer que consultamos e mostramos também o material, né? Obviamente que poderíamos ter consultado muito mais. Pode ser que mais adiante a gente volte nesse assunto e pode ser que a gente mude de opinião a respeito disso, porque isso aqui são suposições, né? Mas eu, particularmente, eu acredito nessas datas. Até coloquei aqui na frente de cada livro, né? E me pareceu ser coerente essas datas aqui. Agora, nós temos a certeza que todos esses livros do Novo Testamento, eles foram escritos, não foi por acidente, mas foi por ordem do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vos fará lembrar de tudo. Tenho muito que vos dizer, não podeis suportar agora. O Espírito Santo que vai vir, ele vai lembrar de tudo. Ou seja, Jesus disse isso, não disse? Então, o Espírito Santo estava com os apóstolos. Eles já sabiam que tinham que anotar tudo, escrever tudo. E Jesus disse isso aqui, ó. Olha aí. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. Para que escribas? Para escrever, não é? É para escrever. Então veja que os apóstolos já sabiam que haveria escribas enviados do Senhor Jesus. E com certeza eles já sabiam, não estavam enganados não, que muitos deles seriam os escribas que iriam escrever. Jesus sabia, os apóstolos sabiam, não foi por acidente.
Eles não ficaram transmitindo o evangelho só de forma oral. Eles tomaram nota. Eles escreveram, eles traduziram, eles fizeram cópias. Sabiam que tinham que fazer cópias. Porque o Velho Testamento, ele já era copiado naquela época, ele já era traduzido. Já havia uma tradução do Velho Testamento, a Septuaginta, traduzida para o grego. Então eles sabiam que iam ter que traduzir para o grego, iam ter que escrever em grego, eles iam ter que escrever o Evangelho, as cartas. Jesus disse para Ananias que Saulo, ou mais tarde Paulo, era um vaso escolhido. Paulo, Pedro, João, nós vamos ver aqui que eles foram quem escreveram os livros do Novo Testamento. Foram 8 homens que escreveram os livros do Novo Testamento. Vamos a eles. Tiago, cremos nós o Tiago menor, Pedro, Paulo, São Lucas, São Mateus, São João Marcos, São João e São Judas Tadeu. 8 homens escreveram os 27 livros do Novo Testamento. Agora, quando nós vemos esses versículos, observe aí comigo. Vou colocar novamente, vou ler novamente esse versículo. Observe aí, por gentileza. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Veja, Jesus está prometendo enviar profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Quando Jesus ele disse isso, nós podemos ver que se cumpriu o que Jesus prometeu. Porque estes homens aqui, 6 deles eram apóstolos e 2 deles secretários, auxiliares, cooperadores que andavam juntos com os apóstolos. Nós vemos, por exemplo, que Tiago, qual a primeira lembrança que nós temos de Tiago? Como escriba, profeta ou sábio? Como sábio, porque Tiago escreveu aqui, ó. Vamos lá, para Tiago, acompanhe comigo aí, por gentileza, na tela. Isso, está aí na tela já, vamos ler então. Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Veja que Tiago ele fala da sabedoria aqui, em Tiago 1,5. Agora Tiago 3,13, 18. Acompanhe aí comigo. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Ou seja, Tiago, nós lembramos dele como um sábio. Porque quem escreveu tudo isso aqui sobre a sabedoria não é um sábio? Então veja que Tiago foi um sábio que Jesus enviou, que escreveu uma das cartas, um dos livros do Novo Testamento. Agora Pedro, nós lembramos de Pedro como um profeta. Olha o que Pedro escreve em 2 Pedro 1, 19 e 21. Leia comigo aí, por gentileza. 2 Pedro
1, 19, 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi escrita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, veja que um fala da sabedoria, outro fala da profecia. E se você ler o capítulo 2 e 3 de 2 Pedro, é uma profecia que o Espírito Santo está usando Pedro para entregar sobre a volta de Jesus, sobre a vinda dos avarentos, dos falsos profetas. Então, nós lembramos de Pedro como um profeta. E Paulo? Paulo, nós vemos ele como sábio. Paulo foi outro sábio que Jesus enviou. 2 Pedro 3, 15, 16, veja o que o apóstolo Pedro fala a respeito do apóstolo Paulo. Olha só. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Segundo o quê? A sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas. Tá vendo? Quando Pedro escreveu, vamos tirar da tela um pouco isso. Deixe-me falar com você aqui. Todas as epístolas. Quando Pedro, que acredita-se que ele tenha partido para o Senhor no mesmo ano que o apóstolo Paulo partiu, quando ele escreveu aí, cremos nós, no ano 64 depois de Cristo, ele já conhecia várias epístolas do apóstolo Paulo. Ele conhecia, ele já tinha lido, ele tinha uma cópia. E aí? Não é verdade? Aí ele chama Paulo aqui de sábio. Veja só. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Olha que interessante. Tinha vários outros que tinham cópias das cartas de Paulo já na época, com Paulo vivo. Tanto é que tinham que eles torciam. E Pedro, o grande apóstolo São Pedro, chama as epístolas de escritura. Então, essa história que a igreja é que decidiu quais os livros entrar na Bíblia, no Novo Testamento, lá no ano 300, isso é uma mentira do inimigo para você desprezar a Bíblia. Vamos lá. Então, Paulo, um sábio. Lucas, nós vemos ele como um escriba, por exemplo. Olha como que Lucas começa o seu evangelho. Vamos lá. Veja como que Lucas começa o evangelho. Leia comigo aí, por gentileza. Lucas capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Olha que interessante, olha como que Lucas começa o seu evangelho. Ele era um escriba profissional, ele não era só um médico, era um escriba profissional e enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Eis que vos envio. Atos capítulo 1, versículo 1. Lucas diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aí ele completou a obra no Evangelho de Lucas com Atos dos Apóstolos. Então Lucas foi um escriba. Mateus foi um escriba também. Nós lembramos dele como escriba. Lucas 5, 27. Veja o que está escrito. Lucas 5, 27.
Vamos lá, leia comigo aí por gentileza. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Esse Levi aqui é Mateus, e ele estava assentado na recebedoria. Ele já tinha ali o seu ofício de escrever, de registrar, de guardar os registros. Então ele já era um escriba e se tornou um escriba enviado pelo Senhor Jesus. E João Marcos, o primo de Barnabé, que foi companheiro de Paulo, de Barnabé e de Pedro. Um escriba também, um escriba. Ele era útil para o ministério do apóstolo Paulo, de Pedro. 2 Timóteo 4:11. Fique até o final para você ver a conclusão dessa palavra, hein? Fique até o final. Vamos lá. 2 Timóteo 4:11. Leia comigo aí, por gentileza. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Me é muito útil para o ministério. Isso é o apóstolo Paulo falando aí de Marcos. Agora vamos para 1 Pedro 5:13. Vamos ver o que está escrito lá a respeito de Marcos também, né? 1 Pedro 5:13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Interessante, né? Então era um escriba também. João, esse aqui é profeta. Ele escreveu o Apocalipse. E olha o que Jesus diz para ele, o anjo da aliança, em Apocalipse 10:11. Vamos lá, 10:11. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. João era profeta. E Judas, escriba também. Porque olha o que Judas diz aqui em Judas. Só tem um capítulo, é o versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos, escriba, Judas Tadeu, escriba, escrever-vos, com toda diligência, acerca da salvação comum. Tive por necessidade escrever-vos, aí ele fala 2 vezes, escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Graças a Deus. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer para você é que, na verdade, todos eles aqui foram profetas e sábios escribas. Tiago não foi só um sábio, ele foi um profeta. Ele foi um escriba. Pedro também. Ele não foi só um profeta, ele foi sábio e escriba. Paulo, a mesma coisa. Lucas, a mesma coisa. Mateus, a mesma coisa. Judas, João, Marcos. Todos eles foram essas 3 coisas. Eu citei esses versículos aqui só para provar para você, dentro do próprio Novo Testamento, que Jesus cumpriu o que prometeu. Ele enviou profetas, sábios e escribas. Agora, se cumpriu isso aqui também, e a uns deles mataram e crucificaram? Sim. Tiago foi morto, Pedro foi morto, Paulo, Lucas, Mateus, Marcos, Judas, só João que não foi. João morreu de morte natural. Aliás, dormiu no Senhor, partiu para o Senhor. Paulo foi decapitado em Roma, no reinado do imperador Nero. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. E não tem por que nós não acreditarmos, porque Jesus disse de que gênero de morte ele havia de morrer. Lucas, segundo a tradição, ele foi enforcado lá na Grécia. E por aí vai. Por aí vai, né? Judas, dizem, segundo a tradição, que ele foi morto a golpes de machado, se não me engano. O próprio apóstolo João foi perseguido, foi exilado na ilha de Patmos, depois ele saiu de lá, né? Eles foram todos perseguidos, Paulo, Lucas, Mateus.
foram perseguidos de cidade em cidade. O apóstolo Paulo, então, Marcos, Lucas, foram açoitados. Paulo várias vezes foi açoitado. E por aí vai. Se cumpriu tudo do jeito que Jesus disse. E hoje nós temos na nossa mão a santa palavra de Deus. O Novo Testamento, o Velho Testamento está aqui, meu irmão, minha irmã. Muitos não dão valor. Isso aqui, não é igual um livro qualquer. Estas palavras são as palavras de Deus. Estas palavras aqui são vida. Estas palavras aqui nos alimentam, nos transforma, tem poder. Você pode estudar a Bíblia 50 anos. Tem 32 anos que eu estudo a palavra de Deus. E ela é nova para mim. Ela é nova. Eu tenho alguns livros, até livros bons, cristãos, que eu li uma vez e falei, não dá para ler mais. Não dá para ler mais. Porque é um livro, é um comentário. Agora a palavra de Deus não. Ela se renova todo dia. Não tem fim. E é o que nós precisamos para ter vida e vida eterna. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas mesmas que de mim testificam. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não vamos cometer esse erro e vamos crer na Bíblia. O diabo, ele usa pessoas na internet. Tem muitos aí na internet, muitos canais no YouTube, pessoas no Instagram, Facebook e outras redes sociais, canais que são dedicados a falar mal da Bíblia, a tentar provar que a Bíblia não é verdade. E muitas pessoas estão sendo confundidas. Infelizmente, mas isso prova que a Bíblia é verdadeira também, o ataque que ela sofre. Isso prova que o Satanás está ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para devorar. Ele sempre atacou a palavra de Deus, começando lá no Jardim do Éden, quando chegou para Eva e disse que Deus era mentiroso, em outras palavras, porque Deus tinha dito, certamente morrerás. Ele disse, não, vocês não vão morrer não, vocês vão ficar igual a Deus. Estou falando com as minhas palavras, né? Para ficar mais evidente que ele chamou Deus de mentiroso. Deus deu a palavra dele ali para Adão e Eva. Adão e Eva desprezaram a palavra de Deus e ficaram com a palavra do diabo. E muitos hoje têm desprezado a Bíblia e têm acompanhado esses canais aí no YouTube que falam mal da Bíblia. Ex-pastores, pastores que nunca foram convertidos, aventureiros, desde o princípio usados por Satanás para entrar lá no meio e pegar armas para aprender a combater o Evangelho. E hoje estão aí falando mal da Bíblia, falando mal de Jesus, confundindo a mente das pessoas. Não, nós temos que ficar só com a Bíblia. Se você não pode confiar na Bíblia, então não tem mais nada que você pode confiar nesse mundo. Que Deus os abençoe. Domingo que vem estaremos de volta, se Jesus não voltar antes e se Deus quiser. Não esqueça, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.